Sentem-se, irmãos, por favor. Glória a Deus. Se alguém tiver com frio, aí a gente levanta a temperatura um pouquinho. Quer que esquente mais aí? Tá bom assim? Alguém quer um café, um chá quente? Não? Eu quero. Se alguém tiver aí, divide comigo. Pô, mas nem um gaúcho para trazer uma bomba para nós tomar um mate, né? Vocês também, gaúchado aí, tá deixando a desejar, né? Misericórdia, você está louco. Meu Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira epístola, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11, por favor. 1 Pedro 2, 11. Por obséquio. Glória a Deus e aleluia. Se tiver até o 17, está o Wendel. 11 ao 17. Glória a Deus. Mas a história do mate é verdade. Quando você, cadê os gaúchos? Não tem nenhum gaúcho aí que toma mate? Ninguém? Só além de você? Oh. Ah, você é gaúcho. Você é de Santa Catarina, cara. Sai fora. Gaúcho. Gaúcho que o cavalo derruba, você não é gaúcho, cara. Para com isso. Não conheço, né? Não conheço um bagual que cai do cavalo. Quem cai é Catarina. Pois os irmãos vão me bater por causa disso, mas que eu não vou perder a piada, eu não vou. Glória a Deus. Todo mundo achou o texto aí? Quem não achou, vai ler aqui junto comigo, tá? Diz assim, ó. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao... Amém? Feche os olhinhos, inclina a cabeça, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, abrir os nossos olhos para que a gente veja, abrir, Senhor, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor possa, meu Deus, quebrantar o nosso coração para que a gente compreenda e entenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Nosso irmão está fazendo algumas recomendações para nós crentes. A gente, quando observa o texto, a gente vê Pedro dizendo, peço-vos, e ele não se utiliza do verbo no imperativo, como quando a gente lê os evangelhos e escuta Jesus falando conosco. Então veja que ele educadamente, né, amados, na verdade quando alguém olhar para você e dizer amados, você já fica esperto, né? Você sabe que isso aí hoje em dia é uma falsidade desgraçada, né? Quer ver quando a pessoa vem flor, irmã, né? Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais. O que são concupiscências carnais? Parece um palavrão, né? O que são concupiscências carnais? São os pecados que nós cometemos através da nossa carne, tá? Então, ele está dizendo assim, cara, ele poderia estar escrito como está lá no livro de Atos, dizendo assim, vos abstenhais das relações entre homem e mulher ilícitas. É a mesma coisa. Tá? Então você abrir mão da promiscuidade, você deixar de
de ter uma relação que não seja santa, tá? Então, o que é uma relação santa? É você e uma pessoa só, unidos, acabou, já era, tá? Não pode estar aí andando para lá e para cá, né? Como maçaneta, todo mundo que passa pega, né? Tanto um quanto o outro, né? Não pode, né? Essas coisas não pode. Então, a gente precisa aprender a andar como crente. Então, um dos primeiros conselhos dos apóstolos é que nós aprendamos a nos comportar como crentes. A gente veio do mundo, nós éramos mundanos, nós vivíamos no mundo, porém agora nós continuamos vivendo no mundo, mas não somos mais dele. Então nós não temos mais as práticas do mundo na nossa vida. Essas práticas elas ficaram para trás, né? Então a gente não anda mais por aí no sábado à noite, né? Sexta-feira, dias até o pastor brincou, né? 38 na cintura, deu o rei com o tanque cheio, né? Pinga gelada, sexta-feira. No mundo é assim, né? Mas a gente crente já é, né? Graças a Deus, sexta-feira vou dormir, porque amanhã vou dormir de novo. Né? Graças a Deus, né? A gente pode dormir, é uma glória, né? Então, a gente tem uma mudança de comportamento quando a gente conhece Jesus. Porque agora nós conhecemos a verdade, a gente conhece a palavra de Deus, a gente entende que tem algumas coisas às quais a gente deve se abster. Não é? Quando você vai no nutricionista, qual é a primeira coisa que ele fala que você tem que largar? O quê? A Coca-Cola, né? Não é? Ele fala, toma querosene, mas não toma Coca-Cola. É a primeira coisa que o nutricionista que presta, né? Tem uns que falam, toma Coca Zero. Você já viu que tem no Instagram uma nutricionista falando que é melhor você tomar Coca Zero do que tomar Coca com açúcar? Quem já viu esse vídeo? Tem uma crítica do... Ai, Jesus, como é que é o nome? Da entidade que rege eles, dos nutricionistas, dizendo que o que a moça está falando é uma heresia nutricional. Porque, segundo a Drugs Food, uma empresa americana de saúde, que seria o nosso Ministério da Saúde, diz que o pior alimento que não é um alimento, pior coisa que existe para você beber é Coca-Cola Zero. É a pior. A pior. Diz que se fosse com açúcar ainda vai lá, que tem as calorias do açúcar para você queimar. Mas é zero, não. Né? E o adoçante utilizado nele é extremamente... faz muito mal, né? Cancerígeno. Então, eu não evito, não tomo mais, né? Estou tomando com açúcar. Quando eu tomo, né? Eu tomo com açúcar, mas zero, não abandonei. Estou me libertando devagarzinho, né? Porque a libertação, ela é aos poucos, não acontece uma vez só. Quando você põe cera, por exemplo, no teu ouvido, você vai tirando... Se você pegar e fazer assim... Não dói mais? Fazendo devagarzinho, você vai tirando. Abrir mão das coisas do mundo não são só as espirituais. Né? Existem alguns hábitos que a gente tinha no mundo que a gente tem que tirar também da nossa vida se quisermos, caso queiramos, ter uma velhice saudável. Algumas coisas que a gente precisa abrir mão. Né? Como, por exemplo, o quê? Não dormir. Você joguei falar de comida, né? Não, comida não faz mal. Você tem que dormir, irmão. O maior motivo das pessoas de hoje em dia serem doentes, terem doenças, é porque elas não dormem. Sabia disso? É duas coisas, na verdade. É não dormir e não fazer cocô. Sabia disso? É ciência isso que eu estou falando para você. Aprende, isso é ciência. Porque quando você não faz cocô adequadamente, no tempo correto, você não elimina e você contamina o teu organismo com coisas que vão gerar doenças. Falta de você fazer cocô adequadamente. Parece uma bobagem, mas é verdade. Segunda coisa, você tem que parar de tomar água demais. É verdade isso. Você sabe que esse negócio de 2 litros de água por dia é mito? Vocês sabem disso, né? É mito isso, não é verdade. Porque depende do teu tamanho e do teu peso.
2 litros de água para um americano que tem 1,90 m, 130 quilos. Verdade. Existe uma quantidade de 50, 40 ml, quilo, tá? Vezes multiplicado e tal. Então, quando você toma muita água por dia, a água lava o teu corpo e tira os sais minerais do teu corpo e leva embora no xixi. Até a água em excesso faz mal. Parece piada, né? Mas eu estou falando seríssimo para você. Até a água, se você tomar demais, faz mal para você. Chá, toma demais. Tem gente que toma chá o dia inteiro, né? Daí tem problema de mineral no seu corpo. Não sabe porque que o osso é fraco. Por que as nossas curvas, né? Da articulação dói. Porque você está jogando os minerais que devia estar grudado no teu corpo tudo fora através do xixi. Porque você bebe muito chá. Fica tomando chimarrão o dia inteiro. Não pode. É demais, irmão. Tudo que é demais faz mal, irmão. Comer demais faz mal. Beber demais faz mal. Tudo faz mal. Né? Então, e a outra coisa, a gente tem que aprender a dormir. Eu estou numa luta para eu conseguir ir dormir às 11 horas da noite. Estou numa luta. Eu já cheguei no meia-noite já. Já é uma grande vitória. Porque antes era 2, 2h30. E eu não conseguia dormir antes. Eu já estou me adequando. Passei para 1 hora, agora já estou meia-noite. Às vezes, meia-noite e meia, mas meia-noite eu estou indo dormir. E a gente precisa dormir, o certo é às 11 horas da noite, porque entre 11 horas da noite e 1 hora da manhã é o horário em que você mais recupera o teu organismo e o teu corpo quando você está dormindo. Porque quando você dorme, as células do teu corpo se regeneram. E se você não dormir, não tem regeneração. E você não consegue recuperar o teu sono depois. Isso é balela, não consegue. Então, a gente fica de cabelo branco, com ruga, com cara de velho cedo. Por quê? Porque a gente foi boêmio. Eu fui, eu não sei. Ainda bem que não foi muito tempo da minha vida, né? Mas foi muito. Então, a gente que não costumou dormir, pessoa que trabalha à noite tem esses problemas. Então, a gente precisa ter um funcionamento adequado do nosso corpo. Tem gente que cuida tão bem do seu carro, né? Mas não cuida do seu corpo. Não se alimenta direito, abre mão de coisas que não deveria abrir mão, como da gordura, por exemplo, que você precisa comer, principalmente a de porco. O teu organismo precisa da gordura de porco, porque tem determinadas partes do nosso cérebro que só funcionam com uma proteína que só tem na gordura de porco. Nenhum outro alimento tem. E o ser humano precisa dessa gordura para que essa parte do cérebro funcione adequadamente. Isso é ciência que eu estou te contando. Então veja como tem um monte de coisa que faz parte da nossa vida, mas a gente não sabe, irmão. Porque a gente nunca aprendeu e nunca ninguém falou. E é por isso que você olha para os teus avós e eles morreram com 100 anos. E alguns morreram de velho, que você nem sabe do que os caras morreram. 104, 105, 107 anos. Ficou enchendo o saco até quarta, quinta geração. E você, meu Deus, mas como é que esse povo morria tão tarde, tão longevo? Por causa do que eles comia. 8h30 da noite, 9 horas, eles estavam onde? Então o que eles faziam para viver tanto que a gente não faz mais? Não é? Então a gente quando observa, a gente aprende. Quando a gente aprende a ouvir, a gente aprende. E nós precisamos falar menos e ouvir mais. Porque as pessoas gostam de falar muito, principalmente sobre coisas que não entendem e não conhecem. E a nossa ignorância reside basicamente na falta de conhecimento. E quando a gente está falando da palavra de Deus, Jesus disse, pecas por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A maioria das pessoas peca porque não conhece a palavra de Deus e não conhecendo a palavra de Deus, ela não sabe o que ela pode e o que ela não pode fazer. Porque ela não conhece a palavra de Deus, então ela peca. Mas a Bíblia diz que não conhecer a palavra de Deus é pecado. Quando um guarda para você na estrada, por exemplo, e você está com malas no banco de trás do teu carro.
O que vai acontecer? Você vai levar multa, porque é proibido levar mala dentro do carro, mas a maioria nem sabe disso. Não é? Mas quando você fez a tua habilitação, você aprendeu isso, mas você não lembra. Por isso que você tem o porta-malas. É esse o nome dessa parte de trás do carro. Porta-malas. O banco não é o porta-malas. Porque no caso de um acidente ou de um capotamento, essas malas são lançadas contra a tua cabeça e te matam. E se elas não estivessem dentro do carro e sim no porta-malas, você não morreria. Então muita gente morre porque não conhece as regras de trânsito. Muita gente vai para o inferno porque não conhece a palavra de Deus. Veja que a ignorância é uma coisa, é uma desgraça. Agora, quando a gente começa a entender e aprender as coisas, a nossa vida começa a ser um pouco melhor. É um pouco melhor na nossa saúde, é um pouco melhor no nosso relacionamento com as pessoas, é um pouco melhor no nosso relacionamento com Deus. Então, em tudo, nós devemos estar prontos e aptos para aprender quando não sabemos, é claro. Por isso a Bíblia diz no livro de Provérbios que ouvir é ouro e o falar é prata. Então a gente deve falar menos e ouvir mais. Os pecados da carne, as concupiscências carnais, eles combatem contra a nossa. Quando você morrer, e você vai morrer, assim como eu, todo mundo vai. Um dia nós vamos morrer. O que vai subir para o céu de você? A sua alma e o seu espírito. Amém? Seu corpo não vai, ele veio do pó, volta pro. Beleza. Então a sua alma, o que é a sua alma, irmão? O que é a sua alma? A maioria não sabe. O teu espírito, ele é o espírito que veio de Deus. O que veio de Deus volta para Deus. E o que é a nossa alma? A nossa alma é a nossa consciência. A nossa alma são as nossas lembranças, as nossas vontades, a nossa alegria, a nossa tristeza, tudo que temos, que somos, que aprendemos, a nossa consciência, os nossos sentimentos, tudo isso é a nossa alma. É a nossa alma. Então, a nossa alma é que vai ser levada. Por isso que a Bíblia diz que nós vamos ganhar um novo, o quê? Corpo. Segundo a glória de... Para quê? Para pôr a nossa alma. Quem aprendeu? Fala amém. Para pôr a nossa alma, irmão. Você entendeu agora? Quando a Bíblia diz que a carne e o sangue não vão herdar o reino dos céus? Não vai. Quem vai subir? A nossa alma. Por isso que a Bíblia diz que a única coisa que nós vamos levar para o céu é o quê? O que a gente come, o que a gente bebe, isso está escrito na Bíblia. E as coisas boas que nós vivermos. E as más também, as nossas experiências. É isso que nós vamos levar quando a gente for para o céu, se formos. Se formos. Então, no céu, a Bíblia diz que receberemos um novo corpo revestido com a glória de Deus e ali habitaremos com o Senhor, um novo corpo espiritual. Então, você não precisa se esquentar muito a cabeça, né? Com o teu. Você tem que preservar ele até o momento só, mas chegar lá mais ou menos, tá bom. 50% pelo menos, né? Né? Não doendo o joelho, tá bom. Não é? Nem quadril, nem chegar lá, mais ou menos. Mas a gente precisa terminar a carreira. Combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a nossa fé. Nós precisamos ir até o fim. Jesus disse no livro de Apocalipse, aquele que resistir até o fim, este será salvo. Quem não resistir, está no quinto dos infernos. Então a gente precisa perseverar até o final da nossa carreira. O que é que combate contra a nossa salvação? A nossa carne. A Bíblia diz que do nosso coração procedem todos os maus pensamentos, todos os maus intentos, todos os desejos, malícias, malignidades que podem levar a gente para o inferno. Vem da onde? Do nosso coração.
Por isso que você tem que ficar esperto com essa conversa de, ai, irmão, eu senti no meu coração. Cuidado, quer dizer. Eu já falei para você, cuidado. Né? Cuidado. Porque você não pode ser um crente sentimental, viver de sentimentos. Sentimentos a gente tem no nosso relacionamento, né? Os nossos relacionamentos vivem de sentimentos. Amor, ódio, raiva, inveja, essas coisas aí. Né? Os nossos relacionamentos vivem baseados nessas coisas. Alguns, pelo menos a maioria sim, né? Alguns não. Mas enfim. Agora, nossa vida ela deve ser baseada no direcionamento do Espírito Santo de Deus. Então, quando o Espírito Santo de Deus fala com você e te dá uma ordem, você faz. Ele te orienta, você faz. Ele te leva, te induz, te conduz, te empurra. E às vezes o Espírito Santo te empurra. Ele te obriga a fazer certas coisas. Né? Pastor, isso está escrito na Bíblia? Sim. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi impelido pelo Espírito para o deserto. O que é o verbo impelir? Empurrar. Sinônimo, empurrar. Levar por força. Obrigar a ir. Né? Então o Espírito Santo obrigou Jesus a ir para o deserto. Então se ele obrigou Jesus, por que ele não pode fazer isso com você? É só uma pergunta. Tem gente que diz que ainda está debaixo do seu livre-arbítrio. Mas não é isso que a Bíblia diz. A gente tratou disso hoje de manhã no nosso ensino a respeito do livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio até o momento que você aceita Jesus Cristo como teu o quê? Senhor e... Se ele é teu Senhor, quem que manda em você? Então você tem livre-arbítrio? Senta, senta, levanta, levanta, vai, vai. Não faça isso, não faça aquilo. Adão, de tudo você pode fazer, só não coma aquela miserável daquele troço ali, você entendeu? Não é assim que Jesus fala conosco, o Espírito Santo? Sim ou não? Você pode fazer o que você quiser, menos isso que é pecado, isso que é pecado e isso que é pecado. Beleza? Beleza. Ele vira as costas, você faz o quê? Isso que é pecado. Não é? Você sai da nutricionista, ela fala, não toma Coca-Cola. É aquele calor, você fala, nossa, que vontade de tomar uma Coca-Cola. Não coma aquela desgraça daquela batata frita. Que aquilo é um veneno. Só tem óleo de soja e sal naquilo. Aí você passa no mercado e vê aquele pacotão. Aquele verdolengo, sabe? Que tem cheiro de cebola, gosto de cebola. Não tem cebola, né? Mas tem cheiro. Você fala, nossa. E a gente é zoiudo, não pegamos um pequenininho, né? Pegamos um grandão. Quando você come 2 minutos que você está comendo aquilo, já começa... Coca-Cola. Não é isso aí? E a tua nutricionista, ela que se dane, ela não está aqui. Não é isso aí? Eu lembro quando fiz cirurgia bariátrica e ela falava, agora você não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer isso. Se eu fosse no papo dela, eu tinha morrido, irmão. Não é verdade? Tinha morrido, cara. Chegava uma hora que a gente ficava, porque não consegue comer, né? Isso é uma transformação muito gigantesca, né? E você não consegue comer, você vai emagrecendo 1 quilo por dia, 1 quilo por dia, 1 quilo por dia, assim você vai. Né? 15 dias, perde 15 quilos no começo. Aí depois você fica 7, 8, 9 dias sem perder peso nenhum. É até meio assustador, porque você está acostumado a perder 1 quilo por dia. Aí você para, depois de novo. 1 quilo por dia, 1 quilo por dia. Chega uma hora, irmão, que você parece um zumbi, você tá andando assim, ó. Que você só toma água, Gatorade, que agora está proibido, né? Não pode tomar mais. Gatorade, água de coco. E come sopinha, coisinha. Está quase morto, irmão. Daí você escuta um cara que fez bariátrica muito tempo antes que você, que está safo já, né? Daí ele vem te dar o bizu, falar o seguinte, quando você estiver muito mal, você tem que apelar. O que é apelar? Leite condensado. Corta o biquinho, deixa na geladeira. E aí a hora que você está sem energia nenhuma, que você está no bico, você vai lá e abandona. É só o bico.
É igual quando você ia no bar tomar uma pinga, passa lá, dá um tirinho, cara, e vai embora, só. Aí faz assim, ó. Acende os olhos, volta a sorrir, é uma glória, irmão. É só 15 minutos, mas é 15 minutos de fama. Acabou aquela energia, tchau, queima rápido igual gasolina no fogo. Mas pelo menos dá uma aquecida no negócio, né? É incrível. A gente aprende biologia da pior maneira possível. É incrível você ver a reação que os alimentos têm no teu organismo. É uma coisa impressionante. Incrível. Né? Mas você só aprende isso se tiver que passar. Então, o nosso pecado, ele mata o quê? A nossa alma. Mas veja, eu vou repetir a frase. O nosso pecado mata a nossa... Quem é nosso inimigo? Nós. Então o apóstolo Paulo diz que a nossa carne combate contra o nosso espírito. A nossa luta espiritual é contra a nossa própria carne. Contra o nosso desejo, contra a nossa vontade. Né? Cirurgia bariátrica, hoje eu estou fazendo um paralelo aqui, eu acho que ela é bem legal. Ela mostra isso para você. Não pode comer pizza. Não pode. Aí você come. Você come, irmão. Aí você tem um dumping. Porque a pizza tem queijo, que é a gordura. Ela tem o leite, que é a lactose. E quando aquilo cai no teu estômago, porque agora ele gira muito rápido. Gira muito, principalmente quando você faz aqui, eu fiz, que é a bypass, que faz um desvio no intestino. Então você absorve as coisas em 2 minutos, quando você levava antes 2 horas. E aí quando você come um pedacinho assim, porque você não consegue comer mais. Aquilo cai como uma nitroglicerina dentro de você. Então, o calor começa a esquentar, você começa a suar frio, teu olho fica roxo, tua boca fica roxa, você começa a ter um tremelique assim, ó. O médico diz que é sensação de morte os dumping, os primeiros. Começa a suar, escorre pela tua perna, desce no teu pé, chega a fazer uma poça de água e você fica tremendo assim, ó, 5 minutos. Aí vai, desliga, tum, passou. Você volta. Quase morri. Vou comer mais um pedaço. Depois que você se adapta às consequências. Mas o problema do pecado, irmão, é que você dificilmente, às vezes, pelo menos, dificilmente não, está errado. Às vezes você não tem a oportunidade de tentar de novo. Ele pode te matar da primeira vez. Esse é o problema. Então, aquilo que nos é proibido, que é pecado, e a Bíblia diz que existem pecados que são de morte, e tem pecados que não são de morte. E como você não sabe quem é quem, qual é de morte, qual não sabe, o que você tem que fazer? Fugir do pecado. Porque você não sabe qual vai te matar. Você não sabe. Você já imaginou alguém te trazer 2 pedaços de bolo, um está envenenado, com veneno de rato, e o outro não. Aí ele fala, ó, tem um bolo bom e um envenenado. Tenta a sorte. Você vai comer bolo? Sim ou não? E se você estiver morrendo de fome? Porque o pecado ele vai aparecer naquele momento que você deseja ele. Não é em qualquer momento. O pecado, irmão, ele vai aparecer naquele momento. Ele vai pegar no teu calcanhar de Aquiles, o teu calcanhar. Naquele que você está indefeso naquele momento. É como quando você está morrendo de sede, alguém te oferece um copo d'água. Você fala, se eu não tomar essa água, eu vou morrer. Mas se eu tomar, eu vou morrer. E aí o teu cérebro, o humano, pensa assim, cara, você vai morrer de qualquer jeito, toma água. Ela está envenenada. Mas a tua carne fala, toma água envenenada e que se dane. Pelo menos você não morre de sede. Você morre envenenado. Tá boa a analogia hoje, né? Porque você vai morrer de qualquer jeito. Não é isso que o diabo fala para você? Ah, irmão. Esse é o Satanás, irmão.
falando no seu ouvido, cara, você vai morrer de qualquer jeito. Deus é injusto, ele é um cretino, ele fica impondo regras que você não consegue impedir que elas se cumpram. Então você não tem acerto. Adão não tinha escolha, irmão? Teve ou não teve? Tinha só uma árvore de fruta no paraíso? Tinha várias, mas o miserável tinha que comer bem aquela. Aí ele ainda jogou a culpa nas costas da Eva. Falou, Senhor, mas foi a mulher que você me deu que mandou eu comer. Além de tudo é frouxa ainda, falou, mandou eu comer. Não é isso aí? Foi isso que ele disse? Senhor, mas a mulher que tu me deu foi que me deste. Dizendo que a culpa era de Deus. Então as pessoas têm esse costuminho de querer jogar a culpa nas costas dos outros. Ah, mas a culpa é... Não, irmão, a culpa é sua, cara. Minha, nossa culpa. Nós é que fazemos as coisas erradas. E nós matamos a nossa alma, porque a Bíblia diz que o filho não paga pelo pecado do pai e o pai não paga pelo pecado do filho. Foi isso que Jesus disse. Quem peca, paga. Então aquilo que você fizer contra a sua alma, você vai pagar. Amém? Vamos sair daí que está ficando estreito já isso aí, né? 12. Tendo o vosso viver honesto entre os... Quem são os gentios? Somos nós. Porque eles eram judeus, nós somos gentios. Mas aqui, nesse texto, ele atribui os gentios às pessoas que não conhecem Jesus. Então nós temos que ser honestos com as pessoas que não conhecem Jesus. Por quê? A própria Bíblia responde. Para que, naquilo em que falam mal de vós, e eles vão falar mal de você, como de malfeitores, como se eles estivessem falando aí de quem de fato eles dizem que nós somos, mas a gente não é. Mas como é que a gente vai provar que não é? Glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. As pessoas olham para você e veem as boas obras que você está fazendo e veem que aquilo que estão falando de você é mentira. Como é que as pessoas vão saber que é mentira que eles estão falando de você? Porque as pessoas te conhecem, sabem que você não é aquilo. Está falando que você é mentiroso, mas a pessoa te conhece, sabe que você não mente. Está falando que você é vagabundo, mas as pessoas que te conhecem sabem que você levanta cedo, trabalha o dia inteiro, todo dia. Que é mentira. Então as tuas boas obras, as coisas boas que você faz, vão contradizer as palavras que os gentios estão lançando contra a sua vida. O que é que as pessoas falam do crente, do pastor? Que é tudo lá, pastor é ladrão, cara. Está lá só para tomar teu dinheiro, fazendo lavagem cerebral, para comprar as coisas, comprar carrão, comprar avião, comprar helicóptero, comprar diamante, comprar relógio de ouro, Rolex. Não é isso que eles falam? Sim ou não? É isso aí. Mas é isso que a gente faz? Quem é a nossa testemunha? Jesus. Jesus. Porque tem algumas coisas das quais as pessoas nos acusam que a gente não tem como se defender. Ou se sou eu, por exemplo, não faço questão de falar isso, porque eu não devo satisfação para ninguém, eu não me importo. Mas quando você se importa com o que as pessoas falam, e eu acredito que você não deveria se importar, né? Você deveria se importar com o que Jesus pensa de você. Isso sim você deveria se importar. Não com o que as pessoas falam de você. As pessoas falam muito mal de mim, por exemplo. Vou dar um exemplo de mim. Muito mal de mim. Não é? Muito mal. Na minha cidade dizem que eu vendo pó do Satanás. Talco do diabo, eles falam. É verdade. O pessoal fala, nossa, pastor, vendo talquinho do Satanás, porque não é possível o cara ficar rico assim de repente. É verdade, irmão. Cada vez que eu troco de carro, as pessoas falam, meu Deus, porque as pessoas não conseguem entender que você pode trabalhar, prosperar, Jesus te abençoar e você ter o que você quiser. Isso não cabe na mente das pessoas, não cabe. Alguém que prospera tem que roubar dinheiro da igreja, tem que roubar isso, tem que roubar, porque senão a pessoa não pode, trabalhando, não pode prosperar. É isso que as pessoas falam. Entendeu? É isso que as pessoas dizem. Sexta-feira, eu estava conversando com o Tiago. Hoje de manhã eu fui ver a casa que a gente está fazendo para o Eric, que é nosso irmãozinho lá em Guaratuba. E é uma empresa que está construindo, então está cheio de gente construindo, aquela loucura de
de empresa, sabe? 10 funcionários lá, os caras, uma semana, a casa já está levantada. E aí o pessoal da fiscalização da prefeitura foi lá, mas é um lugar muito pobre, o lugar onde o Eric mora. Muito pobre, de casas muito pobres. Não tem asfalto, não tem... Agora eles abriram valeta agora, mas não tinha, daí a gente já colocou manilha. E é muito difícil lá, o lugar bem, bem pobre mesmo, em lugar de invasão, né? Enfim, muitas pessoas estão indo embora daqui, de Pinhais, de Piraquara, que não tem casa, vão lá, daí eles entram no mato, vão cortando, vão invadindo, é banhado. É um lugar muito difícil, né? Enfim. E eles foram lá olhar na casa do Eric com a placa do engenheiro, do não sei o quê, todo mundo construindo. Falou, meu Deus, cara, como é que você está fazendo essa casa? Ele disse, bom, primeiro a Deus, segundo o meu pastor está fazendo para mim. E eles são crentes de outras igrejas. Fala, como assim, cara? Que história é essa aí que teu pastor está fazendo? O pastor não faz nada para ninguém. Ele disse, o meu faz. E tudo isso aí que você está fazendo é ele que está fazendo para nós. Ele deu casa de presente para nós. Sabe o que o homem falou para ele? Ele falou, nossa, então ainda há esperança para a igreja. Ainda há. Né? Ainda há. Então as pessoas julgam você porque elas não te conhecem. Mas quando elas vêm, eu estou te dando um exemplo desse texto, quando eles julgam você como malfeitores, eles vão ter que rever o seu conceito quando eles olharem para as obras que você faz. Então as pessoas, os malfeitores, os fofoqueiros, os faladores, os mexeriqueiros, quando é que eles se dão mal? Quando eles vão falar alguma coisa para alguém que conhece você, e fala, não, cara, isso é mentira. Isso não é verdade que você está falando. Porque eu conheço essa pessoa e não é assim que as coisas são. Então você não precisa de um advogado. Você precisa de boas obras. Você precisa ser crente. Você precisa ser honesto, você precisa falar a verdade. Você precisa viver uma vida reta com Jesus Cristo. Você precisa ter testemunho na tua vida. É isso que você precisa. E as pessoas podem falar o que quiser de você. Quando essas conversas chegarem no céu, elas vão cair por terra, porque Jesus sabe a verdade, sabe quem você é. Sabe das obras que você faz, as coisas que você faz. E tudo aquilo que falam de você vai cair por terra, exatamente esse texto, pelas boas obras que em vós observem. Amém? Vamos aí para frente, 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, 14, Wendel, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. As autoridades instituídas por Deus, elas servem para punir os malfeitores. Quando você olha para a polícia, o que você vê? Biblicamente falando, eu estou dizendo. Quando você olha para a polícia, o que você vê? Você vê a espada de Deus para juízo dos malfeitores. É assim que Deus trata a polícia. A espada de Deus para juízo dos malfeitores. Você vai dizer, pastor, mas você tem certeza disso? Sim. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem lembra do rei Nabucodonosor? O que é que o rei Nabucodonosor fez? Ele destruiu Jerusalém, destruiu o templo de Deus e levou todo o povo de Deus cativo para a Babilônia. Amém? E como é que o Senhor chamava ele? Meu servo. Como você me explica isso? O Senhor disse, meu servo Nabucodonosor, eu te constituí para este dia. Porque ele era a espada de Deus para a justiça. Só que a justiça de Deus não é a sua justiça, nem a minha. Porque nós olhamos para a justiça de Deus com o nosso sentimento, com a nossa proporção, e não a do Senhor. E não a do Senhor. Quando você olha uma guerra hoje, posso dar um exemplo para você. Você olha uma guerra hoje, uma qualquer. Você olha a guerra da Rússia, da Ucrânia, vamos falar dela. Da Rússia e da Ucrânia. Você olha e diz, nossa, o grande urso é um cretino, entrou lá, matou todo mundo, fez isso, fez aquilo. Porque você está no Brasil e você não conhece o que está acontecendo lá, você não sabe. Certo?
Porque você vive segundo a opinião dos outros. Mas quem são esses outros? Você sabe? O que acontecia lá? Por que gerou tudo isso? Você não sabe. Eu também não sei. Então, como julgar? Nós só ouvimos dizer. Nós só ouvimos dizer. Agora, eu pergunto para você, quem parou o progressismo da Europa? Quem está parando o progressismo da Europa, irmão? Quem está parando a Agenda 2030 da ONU? Quem trancou ela? Você sabe o que era a Agenda 2030 da ONU? Sabe esse negócio de banheirinho, terceiro banheiro? Essa é a Agenda 2030 da ONU. Muda criança com 12 anos mudando de sexo. Socialismo, divisão de bens com todo mundo. Tirem as armas da polícia e vamos fazer justiça social com todo mundo. Vamos desencarcerar os bandidos, tirar eles da cadeia. Vamos trazer os imigrantes pobres para dentro da tua casa. Eles são muçulmanos, mas não tem problema. E aí você tem uma casa com 2 quartos, 1 quarto você dá para eles morar, você não precisa de 2. Isso é a Agenda 2030. Quem parou ela? O Putin. Será que ele é tão mau assim? Será que o anticristo não estava querendo preparar a terra para que ele se apoderasse de todas as coisas, destruindo a família, destruindo a igreja, quebrando? Qual é a instituição mais antiga criada por Deus na terra? A Agenda 2030 queria acabar com o quê? Família, irmão. Acabar com a família tradicional. Quem parou isso? Quem gritou lá na Eurásia e disse: nós somos cristãos e não vamos nos render ao progressismo? Quem gritou? Quem deu esse grito? O Putin. E você está julgando ele. Eu não estou, eu só estou te contando a história. Você julga quem você quiser, fala o que você quiser. Eu não estou. Uma guerra é bom? Não, é ruim. Guerra é uma coisa complicada. Mas elas vão vir. Você querendo ou não, eu querendo ou não, elas vão acontecer. Elas estão só no começo. Vamos ter muitas outras. Mas eu pergunto para você, quando você lê a palavra de Deus e o Senhor, por exemplo, leva o povo de Israel pelo deserto 40 anos para eles em Cades Barneia, que é o lugar do lado de cá do Rio Jordão. Depois Moisés morre, Josué assume, eles atravessam o Rio Jordão, entram em Gilgal, que significa círculo de pedra, o templo da preparação, e depois eles vão possuir a terra que Deus deu para eles. Eu pergunto para você, eles possuíram como essa terra? Através da guerra. E os povos que estavam nessa terra, o que aconteceu com eles? Deus é injusto, irmão? Quanta hipocrisia hoje na sociedade. Quanta gente que diz que é cristão, mas questiona os métodos de Deus, as ações de Deus. Tem muita gente, irmão, muita gente que questiona o que Deus faz, a maneira que Deus faz as coisas, mas Ele é o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe os reinos que foram levantados por Satanás para destruir a igreja, para trazer um único governo, um único domínio. Você está assistindo a internet, agora graças a Deus você não vê televisão mais. Você está olhando para a internet, líderes políticos dizendo só vai haver paz quando não tiver fronteira. Você não escutava o último Papa que morreu falando isso? Só vai ter paz quando não tiver mais fronteira e a gente for governado por um governo só, daí ninguém mais briga com ninguém. Ou você nunca escutou o cara falando isso? E tem gente que está dormindo, irmão, de touca. Cadê as toucas? Tem gente com touca. E aí, para que eles não se antecipem ao tempo de Deus, porque era o que eles estavam fazendo, porque isso vai ser o domínio do anticristo, mas a igreja não foi arrebatada ainda. Então quem é que segurou o anticristo e a sua agenda 2030? Quem foi, irmão, a espada de Deus, o Nabucodonosor? Agora quem que chegou aí? O Donald, o quê? Você sabe o que significa Donald? Davi. Você sabe o que significa o nome Davi? Juízo de Deus.
Você sabe o que significa a palavra trumpet? Trombeta. A trombeta do juízo de Deus. Esse é o nome dele no hebraico, se você não sabe. E tem um monte de idiota dizendo que o cara é o anticristo. Porque, de novo eu vou falar, peca por não conhecer as escrituras. Eu não estou falando de política, eu estou falando de Bíblia, eu estou te ensinando. A trombeta do juízo de Deus, esse é o significado do nome do cara. Uma das maiores guerras de Israel, que foi propagada, houve uma matança, um troço. Quem era o primeiro-ministro de Israel? Ariel Sharon. Qual é o significado do nome dele? Leão de Deus. Irmão. Então a gente, muitas vezes, não sabe porque a gente não tem o conhecimento adequado. Então quando a gente não sabe, a gente não julga. Porque Deus está movendo a sua espada para manter e mostrar o seu poder na terra, levantar reinos, abater reinos, não é isso que a Bíblia diz? O Senhor levanta reis, abate reis, levanta reinos, abate reinos. Os brasileiros, irmão, quando saem, vão para fora do país. Eu não estou falando de ir para os Estados Unidos, que ali é muito legal, né? Todo mundo é cristão, país cristão, show de bola. Mas é que você vai para um país muçulmano, onde o pastor foi, para você ver o que é um país que não tem Jesus, que não crê em Deus. Um povo, irmão, complicadíssimo. Você vai para a Europa, onde as pessoas não acreditam mais em Deus, Portugal, Itália, vai lá para você ver. Fala de Deus para os caras cospem na tua cara. Por que você acha que Deus vai mover a espada lá? Quanto tempo o pastor está falando que vai ter uma guerra que vai devastar a Europa? Faz tempo. A maioria das pessoas não acredita. Agora eles estão vendo o que está acontecendo. Quem é o Nabucodonosor que vai entrar no reino para trazer o juízo de Deus? É o Vlad. Espada de Deus. E você vai dizer que é justo ou injusto? Eu não sei. Mas Deus está movendo a terra para Jesus voltar. Nós estamos vendo. Nós vamos ver isso. A nossa geração vai ver isso. Nós vamos viver isso. Nós vamos assistir isso. Por isso a palavra de Deus nos exorta para que a gente se converta, porque Jesus Cristo está às portas e nós veremos o juízo de Deus descer sobre a terra. E não vai ser brincadeira, irmão. Não vai ser para rir, para dar risada, para brincar. Não vai ser. Vai ser osso duro de roer o negócio. Então, observe o texto. Quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos... E para louvor dos que fazem o... Amém? 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca, a ignorância dos homens. Como é que você vai tapar a boca dos insensatos? Fazendo o bem. Porque os insensatos, eles sempre vão estar falando bobagem, sempre vão estar falando besteira, sempre vão estar criticando o que eles não sabem. Sempre vão estar descendo a madeira em quem eles não conhecem, porque as pessoas julgam as pessoas pelo que os seus olhos veem. Não conhece, não sabe, não vê, não sabe o que a pessoa passa, não sabe o quanto essa pessoa ora, o quanto ela está na presença de Deus, quantas horas da madrugada ela passa orando, quantos dias da semana ela passa jejuando. Você simplesmente vê ela no momento de dificuldade e julga. A maioria das pessoas é assim. Julga pela aparência, julga pelo que a pessoa tem, pelo que a pessoa não tem. A maioria das pessoas julga pelo que tem. Mas não sabe da intimidade que essas pessoas têm com Deus. E toda vez que eu e você julgamos, nós erramos. Porque a gente deve julgar segundo o juízo de Deus, segundo a medida de Deus, segundo a balança de Deus, mas nós fazemos isso segundo o nosso juízo, segundo a nossa balança, segundo o nosso entendimento, segundo aquilo que nós achamos. Ah, mas eu não concordo, eu não aceito, eu acho isso errado. Não é assim que a gente fala? Mas o nosso eu deveria estar pregado na cruz faz muito tempo. E nós deveríamos dizer assim, mas a Bíblia diz isso, a Bíblia fala dessa maneira, a Bíblia nos exorta a ser desse jeito. Mas a gente não fala isso. A gente fala, porque eu não aguento mais, porque eu não quero mais, porque eu não vou me submeter mais a isso. Não é assim que a gente é? É assim que somos. Todos nós, não estou falando de você, estou falando de nós.
Todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Porque a nossa carne está imperando e combatendo o Espírito de Deus que habita em nós. Porque a Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. E quando o profeta não quer, o Espírito não fala. Quando o profeta não quer, o Espírito não se manifesta. Infelizmente. Ele devia mandar a gente calar a boca, né? Mas ele não faz isso. Você está falando bobagem, o Espírito Santo devia dizer, ô cara, cala a boca. Está falando bobagem. Ele não fala isso porque ele é gentil, ele é querido, ele é amável. E ele compreende muitas vezes que a gente está vivendo um dia ruim, um tempo ruim da nossa vida. E ele então simplesmente se abstém. Para que nós sejamos corrigidos, muitas vezes confrontados. Não é? Por isso Deus levantou os profetas, lá em Ezequiel capítulo 2. Ele disse, Ezequiel, eu vou te mandar no meio de um povo rebelde. Eu vou te mandar no meio do meu povo. Mas ele é rebelde. Ele é um povo de dura cerviz, que não aceita a verdade, não aceita a palavra. Mas quer eles ouçam, quer eles não ouçam, você tem que ir lá e falar. Porque no dia do juízo eles vão saber que houve um profeta no meio deles. E que eles ouviram, mas não quiseram saber. É assim que Deus faz, irmão. Então o Espírito Santo ele não vai te obrigar a fazer absolutamente nada. Ele vai trazer para você a verdade de Deus, a palavra de Deus diante dos seus olhos. Você pode aceitar ou não, é uma opção sua. Você pode aceitar fazer o bem, você pode aceitar fazer as coisas da maneira correta, você pode aceitar se submeter às autoridades, ou você pode ser rebelde, a opção é sua. Só que você tem que lembrar que tudo aquilo que você planta, isso você vai colher. Aí você vê os caras prosperando de boa, né? E você na luta. Por quê? Você na prova, na dificuldade. Ah, mas Deus abençoa os caras, não abençoa eu. Por quê? Se todo mundo é igual. Todo mundo é igual, irmão? Não. A Bíblia diz que Deus faz distinção. Distinção entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Então não é todo mundo igual. É igual quando a gente tem muitos irmãos, né? Nossa mãe, mamãe está aí hoje, eu não posso falar, mas eu vou falar. Mas não é tudo igual. Sempre tem o preferido. Hoje a gente estava brincando no grupo dos meus amigos do exército, eles mandaram lá que uma família tem o invejoso, o fofoqueiro, o preferido, o que nunca aparece, tem uma série de, né? Brincando, a gente estava nominando os nossos amigos lá, quem que é o que dentro da nossa família lá, né? Não é? Os preferidos, sempre tem, os preferidos. Por que que tem os preferidos? É o que obedece, é o bonzinho, é o que ajuda, é o que está do lado quando você precisa. Não é isso aí? Não, né? Claro que não. Peixe é peixe, irmão. Peixe é peixe. Você tem que aprender isso aí. Quem é peixe é, quem não é, tá no mato. Não é os bonzinhos, irmão. É quem é peixe. E com Deus é assim também. Deus tem seus peixes. Você acha que Davi era o bonzinho? Davi era o querido? É isso aí que você pensa? Davi era peixe, irmão. Peixe do homem. Você vai falar o quê? Você vai discutir? Quem que escolheu Davi? Não foi Deus? Quando Samuel foi na casa do Jessé, o belemita, e ungiu Davi, até ele se tornar rei, demorou 15 anos. Tratamento. Mas ainda assim, quando ele se formou rei, ele pisou na bola algumas vezes. Mas toda vez que Deus o repreendeu, ele se arrependeu. Ele não era cabrito, ele era ovelha. Mas não quer dizer que ele nunca fez uma coisa absurda na sua vida. Ele fez vários. E fez vários. Porém, quando o profeta o exortava, ele se, o quê? Arrependia. Então a gente, não é porque você é bom que Deus faz as coisas na sua vida. Irmão, não é por isso. Você foi escolhido de Deus para uma grande obra. Quando o Senhor
queria libertar o seu povo do exílio. Muito tempo, muitos anos antes, ele profetizou a vinda do Ciro. Ele disse, eu te chamei pelo teu nome, teu sobrenome eu já conheço. E quantos anos antes? Para quando ele crescesse, fosse rei, ele libertasse o seu povo. Então o Senhor, ele se precavê e ele se prepara para todas as coisas. Ninguém pega Deus de surpresa, irmão. Não ache você. Deus é soberano em tudo. E você não tem o direito de julgar as coisas da maneira que Deus faz. Ah, mas não é justo. Deus deu mais um chocolate pro Nene e não deu um para mim. Aí o Nene tem 3 e eu não tenho nenhum. Você reclama assim para Deus? Reclama, irmão? Olha lá, Jesus, aquele carro. 5, 8 carros o cara tem e eu estou andando a pé. Será que não é porque você fica só reclamando? Que você está andando a pé? E é só uma analogia isso, por favor, não leve a mão. Só reclama? Ao invés de produzir para o reino de Deus, de fazer algo para o reino do Senhor? Porque as pessoas falam, ai, porque eu não tenho sorte. Aí Deus pode mudar a sua sorte. Ah, mas se eu não tenho oportunidade, Deus pode criar uma oportunidade para você. Não pode? Deus pode criar uma oportunidade para você. Mas quando ele vai criar uma oportunidade para você? Mateus 7:7. Pedir e dar-se-vos, buscar e bater e abrir-se-vos. Agora, se você sentar e ficar chorando com raiva de todo mundo, o que vai acontecer? Só reclamando, passa a noite chorando, reclamando. Ai, Jesus, não é justo. Cara, não é assim que a coisa funciona no céu. Não é assim, irmão. Primeiro você tem que esperar o tempo da coisa acontecer. Antes do tempo não vai acontecer nada. O tempo que Deus preparou para que as coisas aconteçam. Você tem que entender isso. Tem gente que chegou na igreja faz 3 meses e já está reclamando que não recebeu o milagre ainda. Eu levei 20 anos, irmão, para Jesus fazer um milagre na minha vida. 20 anos. Tem gente que está na igreja faz 6 meses e fala, ai, pastor, Deus não me ajuda, as coisas não estão rompendo na minha vida. A única coisa que pode romper na tua vida é um chicote estralar nas tuas costas, irmão. Isso aí rompe do céu. Né? Crente jaguara. Não fez nada ainda, irmão. Quer receber o quê? Quando tem gente que faz 10 anos, 15 anos, que está aí com o joelho com ferida já, de orar, de buscar, de santificar, abrir mão, e não aconteceu ainda. Abraão, que era um cara extraordinário, levou 25 anos para Deus dar a benção dele. E você acha que ele tem que te dar em 6 meses. Porque essas igrejas fast food aí, Deus do já. Não é? Que os caras ensinam aí. Irmãos, você tem que aprender a determinar que Deus vai fazer. Como se Deus fosse teu escravo, tuas negas. Se Deus fosse tuas negas. Deus não é tuas negas, irmão. Vai determinar para tuas negas. E nem elas vão fazer, porque você não manda nelas. Eles vão determinar para Deus? Que negócio é esse, irmão? Que evangelho é esse? A gente precisa consertar a nossa vida. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, abrir mão do pecado, da iniquidade, a Bíblia diz. Então, quer dizer, depois. Aí a coisa vai começar a acontecer, irmão. Aí o milagre vai começar a se mover na tua vida. Depois que você abandonar o pecado e tirar a iniquidade do meio do teu povo, diz a Bíblia, então o milagre de Deus correrá, ou a bênção de Deus correrá atrás de você e te alcançará. Mas tem um processo. E o processo não é rápido. Não é rápido, irmão. Demora. A Bíblia diz que você só colhe quando você planta. Mas você acha que a semeadura é automática? A colheita é automática? Você plantou o troço, é isso aí que você acha?
É isso aí que você acha, irmão? A gente plantou pasto aí, sábado eu estava com o branco, a gente estava arando a terra plantando pasto para o inverno, para as vaquinhas, para os cavalinhos. Passamos lá plantando. Choveu, graças a Deus, antes, choveu depois. Depois passou arrastando um negócio lá, uma madeira atrás do trator para cobrir com a terra. E agora a semente tem que germinar, tem que chover, tem que fazer sol, tem que fazer frio, tem que passar 1 mês, 2 meses, 3 meses. 4 meses o pasto tá bom, daí dá para soltar o gado. Já pensou que legal se a gente jogasse a semente e no outro dia ela já... Ia ser legal, né? Mas não é assim. Nossa vida com Jesus é exatamente isso. Até você limpar a terra, irmão. 1 ano que nós estamos lá, agora que nós estamos plantando pasto. Tiramos todas as pedras, arrancamos todos os tocos, roçamos, limpamos, esperamos toda aquela matéria se decompor no meio da terra, de novo, passamos o trator de novo. É todo um processo, 1 ano levou para a gente poder plantar o pasto. E ainda vai levar mais 3 meses para ele estar apto para que os bichinhos possam comer. Não é rápido, nada é rápido, irmão. Tudo demora. Tudo tem o ciclo natural das coisas. E você tem que aprender isso. Para de ficar pedindo para Deus que Deus antecipe as coisas, a não ser que você tenha um grande depósito no céu. Aí você pode orar como Davi. Senhor, antecipa-te. Apressa os teus passos em me salvar ou abençoar, se é que tenho eu algum depósito aí no céu. E você tem, aí beleza. Aí Deus vai falar, não, você tem depósito aqui. Mas o que você plantou no céu para você poder colher alguma coisa? O que você tem feito para Deus? O quanto você tem trabalhado? Né? A gente tem que ter depósito. Isso é igual dinheiro. Você não trabalhou, você pega teu cartão, passa... Não tem saldo. Você não trabalhou, não ganhou nada. Como é que você quer usar o teu cartão, irmão? O céu é igual. Não é assim, irmão. Crédito antecipado. Não. Isso aí não. Isso é só em outros lugares que tem, no céu não. Então você vai ter que plantar para você poder colher e depois de colher, preparar a semente para que então você prepare a comida para daí você comer. Tem o processo. Amém? Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca, a ignorância dos homens insensatos. 16. Como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia. Veja, não é porque você é de Jesus e você sabe que se você pecar, Jesus vai te perdoar, que você pode andar por aí pecando. Não é porque você tem liberdade que você deve usar a malícia como cobertura de malícia. De maldade, de coisas erradas, porque você sabe que depois é só você orar e Jesus vai te perdoar. Não é assim que funciona. Não é assim. Devemos agir como servos de Deus. 17. Honrai a... Você tem honrado as pessoas que eu tenho honrado você? Ou você já esqueceu todas as benevolências, as beneficências que as pessoas fizeram para você e agora que você está melhorzinho, você vira as costas e já está falando mal de quem te ajudou? Isso é uma coisa complicadíssima, irmão. A boca, a pessoa que fala mal dos outros. Isso é uma coisa complicada, irmão. Muito complicada. Principalmente quando fala mal de alguém que te ajuda. Vou dar um exemplo para você. Você pegou uma comprinha, fez uma compra e levou para o irmão. O irmão está na prova, passando necessidade, você levou a compra. Beleza, foi embora. Aí no outro mês você volta lá e falou, irmão, você vai fazer uma gentileza para mim? Sim, irmão, pois não. Dá para você trazer um arroz branco na próxima que eu não como amarelo? Vocês acham que eu nunca ouvi isso? Acha? Mas o cara não tem o que comer, irmão. Nossa, aquele pastor vem aqui, mas olha o arroz que ele traz, ó. Traz esse arroz amarelo aí. Eu não como esse troço aí. Ui. O cara tá doente. Vou falar. O cara tá doente. Aí o pastor sabe que o cara tá doente, manda o obreiro lá. E fala, vai lá, pega as receitas do irmão, vai na farmácia e compra todos os remédios. Quase R$2.000 de remédio.
Aí leva para os irmãos falam, não, esse aqui nós não vamos usar porque é genérico, nós só usamos original. Dá para trocar? Irmão, você acha que ser pastor é fácil? Isso que você acha? Hã? Se você estivesse no meu lugar, você já tinha matado um monte de gente já. Porque eles dão vontade. Dá vontade. É. As pessoas que mandam mensagem para o pastor, falam, pastor, eu preciso que o senhor me ajude. Ô, irmão, o que você está precisando? Eu estou com a prestação do meu carro atrasado, a minha luz, a minha água, a minha casa está atrasada. Será que o senhor não pode me emprestar uns 15 mil? Não, eu vou pagando para o senhor aí 500 por mês. Se eu falo não, eu sou ruim, irmão. O pastor não ajuda as ovelhas, mentiroso. Ele fala que fica ajudando as pessoas, não ajudou eu. Teve uma esses dias que me pediu 100 mil emprestado. Verdade, irmão. Não, eu estou sem fluxo de caixa na minha empresa. Eu falei, irmão, eu acho que você mandou mensagem para a pessoa errada. Não, é para você mesmo. Não, você tem que mandar para o gerente do seu banco. Não para mim. Eu não sou banco, irmão. Vocês não têm noção que o pastor passa, irmão. Vocês não têm noção do que o pastor passa. Não é fácil. Eu falo as coisas, as pessoas não acreditam. As coisas que a gente ouve. Não é fácil. Mas a gente perde o amigo, mas a piada, não, né? Vocês sabem como eu sou. Né? A piada, não. Conviver com as pessoas não é fácil, irmão. Não é fácil. É difícil. Mas a gente tem que procurar fazer o melhor que a gente pode, independente das pessoas. Sempre o melhor que você pode. Ainda assim, as pessoas vão falar mal de você. Você pode ter certeza. Ainda assim, as pessoas vão te criticar. Vão ajudar que você dizer que você ajuda, mas você ajuda pouco porque você ganha muito. Como se a justiça fosse deles. Não sua. Nem de Deus. Então, nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que, quando possível, devemos ajudar os pobres. Quando possível, a Bíblia diz. A Bíblia não diz que a igreja tem a obrigação de ajudar os pobres. Não. A Bíblia diz que a igreja tem a obrigação de ajudar as viúvas e os órfãos. Esse sim, é obrigação. Os pobres não. Os pobres é quando dá só. Essa é a recomendação da igreja. Então nós, eu e você somos a igreja. Nós somos a igreja. E a gente tem que observar as escrituras, a palavra de Deus. E fazer tudo com ordem e decência, como a Bíblia diz que tem que ser. Segundo a gente consegue. Nem tudo a gente consegue. Que bom se nós pudéssemos fazer tudo o que a gente gostaria. Né? Que bom se eu pudesse. A gente vai fazer a casa semana que vem daquela senhora dos cachorrinhos que eu mostrei o vídeo para vocês. Que mora no lugar alagado, né? Que a casa dela pegou fogo. A gente já comprou todas as madeiras, elas já estão lá em Guaratuba. Os irmãos já estão montando a casa no pátio do nosso barracão. Eles vão montar toda a casa cortada, deixar ela toda prontinha. Daí desmonta inteirinha, para não precisar cortar lá, né? Desmonta inteirinha, marca ela. Os guris são bons nisso. Já estão montando. Essa semana eles foram lá para fazer o piso. Aterraram. Fizeram concreto para fazer o piso na casa que a gente vai fazer. Mas vamos fazer uma casa de madeira. Porque não tem condição de fazer de outra coisa. Porque é uma área de preservação. Não dá para fazer, porque senão nós vamos para o curso. Vocês sabem, né? Pegar nós é curso, né? Tá fazendo as coisas. Mas nós vamos fazer. Estamos com um monte de voluntário. Acho que uns 30. E a gente vai fazer uma Blitzkrieger para fazer a casa. E vamos chegar às 6 horas da manhã, às 10 está pronto, nós saímos correndo. Deus ajude que feche os olhos, os ouvidos de todo mundo para ninguém ver e nós saímos fora. Mas nós vamos fazer. Queria fazer de material, mas não dá. Quer fazer um banheiro adequado, mas não dá. Então a gente tem que fazer as coisas como dá. Porque apesar de tudo, a gente está fazendo.
Quem critica não faz nada. Só critica. Mas a função de crítico não tem na Bíblia, nem de juiz, não tem na Bíblia também. Então a gente deve falar menos. Qual é a lição de hoje? Falar menos e ouvir, para que a gente possa aprender. E assim, aprendendo a palavra de Deus, a gente não peque contra Deus, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente vive mais tranquilo. Porque a gente sabe por quais searas a gente anda, por quais caminhos a gente está caminhando. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Já deu o nosso horário já. Feche os seus olhinhos, incline sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe. Senhor, eu já trouxe tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração hoje, não estou levando nada embora. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que possam ser salvos, cada um de nós. A gente conheça a Tua palavra, conheça as Escrituras, saibamos a maneira correta, o jeito certo. Que o Senhor possa nos instruir cada vez mais, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento. Para que a gente ande, Senhor, na Tua presença e seja uma bênção em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos da nossa igreja, cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua mão, Senhor, poderosa esteja sobre as nossas vidas, para que a gente ande com o Senhor, seja do Senhor. Tenhamos o Senhor guardado no nosso coração, para que a gente não peque contra Ti, Pai. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos com a verdade, porque a Tua palavra é a verdade. E a gente aprenda com ela, a gente ande nela e a gente viva ela todos os dias da nossa vida, para que quando o Senhor voltar nos altos céus, a gente possa ir morar com o Senhor no céu, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor dê para nós sabedoria, discernimento, entendimento. Que o Senhor dê para nós a capacidade, Senhor, de julgar as coisas adequadamente, segundo a reta justiça. Nós possamos olhar e perceber as coisas da maneira que de fato elas são. Não permita, Deus, que nós sejamos enganados, ludibriados pelo conhecimento do mundo, pelo entendimento do mundo, mas que nós andemos debaixo da Tua vontade, do Teu conhecimento, do Teu entendimento e possamos fazer segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, para que nós andemos na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, para que nós abandonemos o pecado. Nos ajuda, Senhor, para que nós deixemos para trás as coisas velhas e prossigamos para o alvo, para as coisas novas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus, com a Tua palavra, com a verdade. Permita-nos, Senhor, ser a Tua casa, ser a Tua igreja e andar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus. Tome o seu assento, por favor. Jesus é bom. Aleluia. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Se trouxeram, dá um sinal com a sua mão, hein? Por favor, o seu dízimo, que os irmãos vão entregar os envelopinhos aí para você. Amanhã a gente vai estar na nossa igreja em Joinville. Atenção, galera de Santa Catarina. Não esqueçam, amanhã estaremos lá no Hotel Bourbon, em Joinville. Glória a Deus. Jesus é bom. Na saída, as irmãs saiam com calma, que tem uma lembrancinha para vocês. Tá? Apesar de nem todas ter trazido um doce para mim, saibam que já estão me devendo, né? Saibam disso. Algumas, né? Contrapartida, trouxeram, né? Então,
A princípio é só para as mamães, né? Mas como tem bastante, é para todas as meninas, né? Que vai ter bastante. Para não ter que levar embora, senão eu vou ter que comer esse chocolate e não quero. É só uma lembrancinha, tá? Deu boa aí? Tudo bem? Ainda não? Bom, vamos esperar mais um pouquinho. É só uma lembrancinha do Dia das Mães para vocês, tá? Que a gente trouxe. Eu espero que vocês recebam com carinho, porque é, né? Só um docinho, mas é melhor do que não lembrar, né? Eu queria ter uma plantação de flores para trazer uma flor para cada uma de vocês. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Esse eu senti que os irmãos não estão dando flor para as irmãs aí. Olha. Eu faz tempo que não dou flor para você também, né, Shirley? Já ela nem tá para lá, já não escutou. Mas eu acho que deve fazer uns 2 meses já que eu não dou uma flor para a pastora, mas eu sempre dou. 2 meses. Não, Shirley, faz não. Que eu comprei aquela flor bonita para você faz pouco tempo. Sempre compro. É que eu não tenho saído muito por isso, mas não é desculpa, é verdade. Sempre que eu vou no mercado e eu acho uma orquídea bonita, que a gente gosta de orquídea, né? Orquídea é o nome daquelas coisas, né? Orquídea. Não é muito a minha... Eu gosto de rosa. Eu gosto de rosa. Eu planto rosa na minha casa, tenho bastante. Né? Mas agora não é tempo de rosa. Eu vou pro sítio, eu quero plantar um roseral bem legal, eu quero ter lá, vou ter, e daí quando for Dia das Mães eu vou poder colher e trazer para vocês, né? Eu quero ter, eu adoro flor, gosto de plantar. Agora eu não tenho tido tempo, mas na minha casa sempre fui eu que fiz o jardim, que plantei as flores. Eu gosto demais de fazer isso, né? Mexer na terra, gosto demais. Plantar flor. Agora que ela pegou o gosto, mas sempre fui eu que fiz, né? Essas coisas aí. Então, esse aí, os irmãos precisam dar mais flor para as irmãs, de vez em quando. Elas merecem. Elas merecem, irmão. Dá flor para elas. Chocolate. Não tem problema, irmão. Dá um chocolatinho também. De vez em quando não custa nada, né? Semeia, irmão. Senão você não colhe. Você tem que aprender a semear. Né? Quem não semeia, não colhe. Depois quer chegar em casa domingo, quer ter maionese, pudim. Você não semeia, irmão. Semeia uma florzinha, colhe uma maionese. Não é assim? Vocês são tongo? Tem que aprender isso aí, irmão. A irmã fica com a consciência pesada, fala, nossa, acho que eu vou fazer aquela carne de forno esse final de semana. Aleluia. Aquela maionese batida no liquidificador. Glória. Irmão, se não semear, você não colhe. Vamos orar? Fecha os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes dizimistas da tua igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se levantar, por favor, e vir trazer os seus envelopinhos aqui na frente. Amém, irmãos. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Depois de uma sova dessa, tem que dar uma relaxada nos ossos, né? Que o remo foi forte. Mas graças a Deus, né? Sempre digo que quando Jesus bate, a gente apanha sorrindo, né? Não tem. Vamos ficar em pé, por gentileza.
Glória a Deus por essa noite, pela palavra ministrada, pela vida dos irmãos que aqui vieram, estão levando a sua bênção embora. Aleluia. Amém? Quem está levando? Olha, nossa, tá igual o negócio da Rosa. Falar nisso, teu irmão Júnior, diz que dá camomila para a mulher dele dormir. Irmão Júnior. Mas dá chocolate também, né, irmã? Às vezes. Deus tem um milagre para o senhor aqui hoje. Tá buscando um negócio. Quando estava passando aqui, o Espírito Santo falou, diga para ele que hoje eu estou assinando a vitória. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo está na casa, irmão, a gente precisa ficar conectado, ligado. Porque a obra é grande, Deus está fazendo hoje. A porta está se abrindo. Está acontecendo milagre. É isso que nós temos que crer, irmão. Viu? É como se fosse um trator esteira, sabe? Já viu aquele trator esteira que limpa a estrada? Eu vi acontecendo isso. No teu caminho. Hoje Deus está te dando uma vitória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Levante a mão, irmão. Vamos orar. O horário tem avançado. E nós cremos que pela palavra já recebemos a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Emma, Deus está quebrando uma obra de encantamento. Deus falou hoje, estava ali orando, falou, diga para ela que estou quebrando uma obra de encantamento na vida dela, porque vem lá da família, tá? E hoje Deus está pondo por terra e o inferno já foi derrotado. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Levante tua mão, querido Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor tem nos dado, Senhor, a tua palavra. E a tua palavra é a verdade que cura, a verdade que liberta, a verdade, Senhor, que traz a força, que traz, Senhor, a estrutura, tanto na alma quanto no espírito, no corpo. E que os teus filhos, Senhor, são alimentados, nós somos alimentados, para caminharmos até a tua redenção. Senhor, que o Senhor passe o teu sangue aqui nesta noite. Venha repreender o mal, Senhor, que tem visitado as casas, famílias, que tem visitado pessoas e muitas vezes elas não têm tido força para crer, Senhor, naquilo que o Senhor vai realizar. Querido Deus, hoje eu orei por muitas pessoas que estão vivendo com medo, em pânico dentro dos seus lares. Porém, Senhor, a tua palavra diz que em ti nós temos, Senhor, a proteção, a segurança, e não devemos temer, porque a nossa fé, ela está enraizada, ela está enraizada em ti, Senhor Jesus. E a tua palavra diz que quando estamos contigo, saltamos muralhas e vencemos o exército inimigo. Senhor, todo medo, todo pânico agora, tudo aquilo que o inimigo tem armado, arquitetado contra a vida de pessoas, em nome de Jesus, está anulado, já caiu por terra, e que o Senhor libere a tua bênção, libere a tua graça, o teu poder, e que esta pessoa, Senhor, possa abrir os seus olhos espirituais e enxergar, Senhor, o quão glorioso é o teu reino, o quão glorioso, Senhor, é estar na tua presença, seguramente para glorificar, sem temer o inimigo, Senhor, porque ele já foi derrotado lá na cruz do Calvário. Certo que coisas, Senhor, dos últimos tempos irão acontecer, porém a igreja está guardada, a igreja foi reservada, Senhor, para estar contigo lá no céu, na eternidade,
e nós estamos aqui seguros da nossa salvação. E que aquele, Senhor, que não tem a segurança da sua salvação, possa agora te aceitar como único e suficiente Salvador. E te seguir, te servir com alegria, Senhor. Ó Deus, sendo orientado, Senhor, e direcionado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que ela possa também olhar como nós olhamos, que quando o Senhor nos levantou, o Senhor tirou o espírito de medo, o espírito de timidez, Senhor, e nos deu um espírito de intrepidez, de coragem, de graça. Xaramanderebe alabassu. Oh, Espírito Santo, tem pessoas que sairão daqui nesta noite, Senhor, fortalecidos, preparados para a batalha, Senhor, que está por vir, meu Pai. Tem pessoas nos seus lares agora, Senhor, que não dormem, que estão em pânico, mas elas serão agora curadas. O espírito do pânico, do medo, o espírito que faz essas pessoas refugiar da Tua presença, Senhor, ele vai ser repreendido, ele vai bater em retirada, e o Senhor vai erguer um exército nesta noite. Pai, eu peço Tua bênção sobre a Tua igreja, eu peço Tua bênção sobre o Teu povo agora, Senhor. Que o Senhor possa agora levar cada um os seus lares debaixo das Tuas mãos, Senhor, guardados e protegidos. Também o pastor, a sua família, seus obreiros, a comitiva que veio com o Teu servo, guarda eles, leva em paz aos seus lares, dando a segurança e a proteção, Senhor. Pai, também aqueles que estão em oração agora conosco, seguindo o culto pela internet, que o Senhor também os guarde nos seus lares. Senhor, visita o estado de São Paulo, Senhor, neste instante, porque hoje o Senhor me mostrou uma bandeira, Senhor, era a bandeira de São Paulo, Senhor, e havia um conflito muito grande naquele lugar, mas o Senhor estava presente com os seus anjos, para guardar o Teu povo, Senhor, e há sinais de coisas que estão acontecendo, mas nesta noite, o Senhor está visitando os lares agora, é como o anjo que desceu no Egito, Senhor, e marcou, e poupou a casa daqueles que estavam marcados com o Teu sangue nos umbrais. Espírito Santo, eu creio, Senhor, que a Tua igreja está guardada e protegida, e o Teu nome está sendo glorificado, e o Senhor é o Rei dos reis, e o Senhor dos senhores, e nós estamos, Pai, Te servindo debaixo das Tuas mãos poderosas. Senhor, eu oro agora, e peço a Tua bênção, Senhor, sobre os Teus filhos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Se Deus é por nós, operando Deus, todos juntos, que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada coração, hoje e sempre, e todos juntos digam amém. Quem disse amém, aplaude a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vira para quem está do teu lado e diga, ó, não deixa a bagagem no banco de trás, hein? É no maleiro, no porta-mala, irmão.